Roma era mais do que uma cidade. Era o centro do mundo conhecido, um império que respirava poder, ambição e sangue. E dentro desse cenário grandioso, surgiu uma das figuras mais controversas da história. Caio Júlio César Augusto Germânico. Conhecido para sempre como Calígula, um nome que atravessou séculos não apenas por seus feitos, mas pelo mistério que envolve sua mente, suas decisões e sua transformação. Antes de se tornar o imperador mais temido de Roma, Calígula foi uma criança adorada, filho de Germânico, um dos generais mais respeitados do império, amado pelo povo e pelas legiões. Um homem que representava honra, força e esperança. Ainda menino, Calígula acompanhava o pai nas campanhas militares, vestindo pequenas sandálias de soldado, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Calígula, ou Botinhas, um símbolo de proximidade com os soldados e de uma infância marcada pelo prestígio e pela admiração pública. Mas por trás dessa imagem quase idealizada, sua vida começava a ser moldada por tragédias profundas e silenciosas. A morte de seu pai, cercada por suspeitas de envenenamento, não foi apenas uma perda familiar, mas o início de uma sequência de eventos que destruiriam sua estrutura emocional. Sua mãe, Agripina, foi exilada, seus irmãos perseguidos e mortos, e o jovem Calígula foi levado para viver sob a sombra do imperador Tibério. Seja bem-vindo, Calígula. Este é seu novo lar. Muito obrigado, imperador. Um governante paranoico, desconfiado e cruel, que governava através do medo e da manipulação. Nesse ambiente sufocante, onde qualquer palavra errada poderia significar morte, Calígula aprendeu a esconder emoções, a observar em silêncio e a sobreviver em um jogo político brutal. Ele cresceu entendendo que o poder em Roma não era apenas conquistado, mas mantido através da desconfiança constante e da capacidade de antecipar ameaças. Quando Tibério morreu, no ano 37 d.C., Roma viu em Calígula a esperança de um novo começo. Roma aguardava mudanças. As notícias virão logo? Espero que sim. Roma precisa mudar. Jovem, carismático e herdeiro de um nome respeitado, ele foi recebido com entusiasmo. O povo comemorou nas ruas, os soldados juraram lealdade, e por um breve momento, parecia que o império estava entrando em uma nova era de estabilidade e justiça. Nos primeiros meses de seu governo, Calígula correspondeu a essas expectativas. Ele concedeu bônus aos soldados, cancelou impostos impopulares, libertou prisioneiros políticos e organizou grandes jogos públicos, conquistando rapidamente a admiração popular. Sua imagem era a de um líder próximo, generoso e promissor. No entanto, essa fase durou pouco. Poucos meses após assumir o poder, Calígula adoeceu gravemente. As fontes históricas não são claras sobre a natureza dessa doença, mas relatam que ele esteve à beira da morte, e quando se recuperou, algo parecia diferente. Seu comportamento mudou drasticamente. O jovem imperador que havia conquistado Roma com carisma começou a demonstrar sinais de instabilidade, impulsividade e crueldade. Este é o poder de Roma! Alguns historiadores acreditam que essa doença pode ter afetado sua mente, outros sugerem que o poder absoluto simplesmente revelou traços que já existiam, mas que antes estavam contidos. A partir desse ponto, o governo de Calígula se transforma em uma sequência de eventos que misturam extravagância, violência e simbolismo político. Ele passou a gastar enormes quantias do tesouro imperial em construções grandiosas, festas luxuosas e espetáculos públicos, esgotando rapidamente os recursos do império. Mas mais do que os gastos, o que começou a preocupar Roma foi sua relação com o poder. Calígula não apenas governava, ele queria ser visto como superior a todos, inclusive às instituições tradicionais de Roma. O Senado, que durante séculos havia sido uma das bases do poder romano, passou a ser constantemente humilhado. Calígula tratava os senadores com desprezo, obrigando-os a participar de situações degradantes e deixando claro que suas opiniões não tinham mais valor. Nesse contexto surge um dos episódios mais famosos e debatidos de sua história, seu cavalo, Incitatus. Segundo relatos antigos, Calígula tratava o animal como um membro da elite romana.
Vocês se curvam diante de Incitatus, agora elevado à nobreza. Honrem-no como honrariam a Roma. O cavalo possuía um estábulo de mármore, adornos luxuosos, servos próprios e uma rotina digna de um nobre. Mas o que chocou ainda mais foi a alegação de que Calígula pretendia nomeá-lo cônsul, um dos cargos mais importantes do império. Para muitos, isso foi visto como prova de loucura. Suas ações desafiam a razão. Ele acredita ser um deus, isso é perigoso. Roma pode não sobreviver. No entanto, alguns estudiosos interpretam esse ato de forma diferente, sugerindo que poderia ter sido uma forma extrema de humilhar o Senado, uma demonstração de que até um animal poderia ocupar uma posição que antes era reservada aos homens mais poderosos de Roma. Ao mesmo tempo, Calígula começou a se afastar ainda mais das tradições romanas ao se declarar uma divindade viva. Eu sou um Deus vivo, superior a todos os mortais e às tradições de Roma. Ele não queria apenas governar, queria ser adorado. Mandou construir templos em sua homenagem, exigiu que sua imagem fosse reverenciada. Eu sou seu imperador, seu Deus vivo, adorem-me! E passou a aparecer em público vestido como deuses, rompendo completamente com a cultura política de Roma, onde imperadores podiam ser divinizados após a morte, mas não em vida. Esse comportamento foi visto como uma afronta direta às crenças e aos costumes do povo romano. Mas talvez nada simbolize melhor seu governo do que suas demonstrações públicas de poder. Em um de seus atos mais impressionantes, Calígula ordenou a construção de uma ponte temporária sobre a baía de Baiae. Centenas de navios foram alinhados lado a lado, formando uma estrutura sobre a qual ele cavalgou, usando armadura, como se estivesse desafiando os limites da natureza. O gesto foi interpretado como uma tentativa de provar que ele podia fazer o impossível, ou talvez como uma resposta a uma profecia que dizia que ele teria tantas chances de se tornar imperador quanto de atravessar a baía a cavalo. Outro episódio intrigante foi sua suposta campanha militar contra o mar, onde soldados foram instruídos a coletar conchas como se fossem despojos de guerra. Ouçam bem, soldados! Coletem conchas como se fossem despojos de guerra. Sim, senhor! Cada uma vale como um inimigo derrotado. Avante! Continuem, soldados! A vitória está nas nossas mãos! Uma ação que muitos consideraram absurda, mas que também pode ter sido uma forma simbólica de afirmar domínio até sobre as forças da natureza. Com o passar do tempo, o clima em Roma se tornou cada vez mais tenso. A economia estava fragilizada pelos gastos excessivos, a elite política estava humilhada e ressentida, e o povo começava a viver entre fascínio e medo. Calígula, por sua vez, se tornava cada vez mais isolado, desconfiado e autoritário. Execuções se tornaram mais frequentes, acusações de traição surgiam constantemente, e o ambiente dentro do Palácio Imperial era marcado por paranoia. Foi nesse cenário que começou a se formar uma conspiração. Calígula deve cair, a conspiração começa agora. Concordo, mas como agimos sem sermos pegos? Devagar, o palácio está cheio de espiões. Pela liberdade de Roma. Mas também acreditavam que não havia outra saída. No ano 41 depois de Cristo, durante um evento no palácio, o assassinato foi rápido e brutal. Traidores! Um reflexo da tensão acumulada durante seu governo. Após sua morte, sua esposa e sua filha também foram assassinadas, em uma tentativa de eliminar completamente sua linhagem e impedir qualquer possibilidade de continuidade. Com isso, terminava o reinado de um dos imperadores mais enigmáticos da história. No entanto, sua morte não encerrou sua história. Pelo contrário, foi a partir desse momento que sua imagem começou a ser moldada pelos relatos de historiadores como Suetônio e Dion Cássio, muitos dos quais estavam ligados à elite romana que havia sofrido sob seu governo. Isso levanta uma questão que permanece até hoje. Até que ponto Calígula foi realmente o tirano insano descrito pelas fontes? E até que ponto sua imagem foi exagerada ou distorcida por aqueles que tinham interesse em condená-lo? A falta de registros imparciais torna difícil separar completamente fato de interpretação. O que se sabe com certeza é que Calígula governou em um período de extrema instabilidade, carregando traumas profundos e exercendo um poder praticamente absoluto. Sua história se tornou um símbolo, não apenas de excessos e crueldade, mas do impacto que o poder sem limites pode ter sobre um indivíduo. Mais de 2000 anos depois,
seu nome ainda provoca curiosidade, debate e fascínio. Calígula não é apenas uma figura histórica, ele é um reflexo de questões universais sobre poder, controle, sanidade e a natureza humana. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua sendo contada, recontada e questionada, geração após geração. Se você gostou desse vídeo sobre Calígula, deixa o seu like, compartilha com quem também curte história e segue o canal para não perder os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Um beijinho e até mais!